Paz de Cristo, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde. Esse é o nosso EBK, Escola Bíblica Cairós. Na aula de hoje, nós vamos estar estudando acerca de a influência da Bíblia, como nós estamos já iniciando, acerca da Bíblia, né? Estamos iniciando o mês da Bíblia. E a influência que ela teve no nosso dia a dia, a influência que ela tem no nosso dia a dia é o tema que foi escolhido para esse dia, ou para essa nova série de mensagens, se assim for necessário. A influência da Bíblia na construção da sociedade. E para isso, nós estamos aqui com o nosso amigo e irmão André Luiz. Pode se apresentar. A paz do Senhor a todos que nos ouvem, a paz do Senhor Bruno, a paz do Senhor Luiz. Que Deus abençoe a todos que estão participando, que estão ouvindo e que venha a ser edificado com essa palavra, porque é tudo para o crescimento da obra do Senhor. E também conosco aqui hoje o nosso amigo já conhecido, professor Bruno. Fica à vontade. Graça e paz, uma noite abençoada para todos, né? Uma tarde, uma manhã, não sei que hora você estará vendo, né? E aquele negócio, que esse programa aqui possa trazer edificação para a sua vida, possa levar a refletir e tudo para a glória de Deus. Amém, pessoal. Então, pensando na construção, na Bíblia como construção da sociedade, como construção de uma edificação, porque o propósito do Evangelho, na verdade, é realmente influenciar o povo, ganhar almas para Cristo, ou seja, evangelizar o povo é a parte espiritual, a gente não pode negar isso, mas a parte espiritual não é somente o foco da nossa influência enquanto cristãos evangélicos. Nós entendemos que quando a Bíblia fala aculturar, né, vamos dizer assim, uma sociedade a partir da célula máter, que é a família, isso vai fazer um impacto na sociedade como um todo. Partindo desse ponto, eu já quero lançar para o nosso hoje entrevistado algumas perguntas, tipo, como podemos iniciar essa influência, ou nossos entrevistados, melhor dizendo, porque o André começa a trabalhar comigo também no EBK, mas ele também hoje está sendo entrevistado, tá? Amigo de longas datas, né? Muito tempo. Congregamos junto, né? Então, partir daí, eu quero responder algumas perguntas. Por exemplo, a Bíblia influenciou em outros locais. Deu certo? Não deu certo? Como foi hoje? Como foi lá? Como isso impactou e como isso chegou até aqui? Ou seja, nos dias atuais, como essa sociedade vive? O que isso influenciou? Tá vendo a quantidade de perguntas que isso pode gerar e que nós podemos responder, né? Através da potência que esse livro que nós carregamos, alguns embaixo do braço, e não leem, tá? Tipo aquele ditado, estou contigo e não abre para ler nada. Outros no celular. Outros no celular. Usa a Bíblia para somente seus interesses pessoais, articulando, manipulando ela, mas não como ela teve uma influência nesse povo. Posso dizer, e talvez vocês tenham parado, a questão da influência da Bíblia no próprio povo judeu, né? Que o Pentateuco foi escrito, inclusive lá tem o livro de Levítico, que eram as leis daquele povo, e influenciou, inclusive, no dia a dia, desde o dia a dia na relação entre as pessoas, como na relação, inclusive, de comprar, vender, doar, assistenciar, não sei se é essa palavra, assistenciar a população. Mas eu já falei demais, e vocês que são os entrevistados hoje, quem quer falar primeiro? Pode ficar à vontade aí. Tá bom. Realmente você pergunta a importância da Bíblia nos dias atuais. A questão é quando a Bíblia ou a palavra de Deus não foi importante. Se você parar para pensar, o mundo foi criado segundo a palavra do Senhor. Certo.
Mas vamos pular um pouco a parte espiritual, para talvez aquele que esteja nos vendo um pouco cético. Vamos para a parte teocrática, porque um governo que é direcionado pela Bíblia ou por uma religião já não é mais um governo nem monarquista e nem uma república. Ele é uma teocracia. E, como você falou, nós tivemos a primeira teocracia com os judeus. O povo sai ali por volta do ano, se eu não me engano, no ano 1400 depois, antes de Cristo, e vai para a Terra Prometida. Mas já no deserto se passa a Torá, que é a primeira palavra de Deus usada como uma teocracia. Ali não tinha um presidente, ali não tinha um governador, ali não tinha uma constituição. A própria palavra de Deus era a constituição. A própria palavra de Deus, ela era a lei. Você era julgado por um juiz mediante a lei. Você tinha uma ética e uma moral mediante a lei. Isso foi acontecendo até por volta de 565, por aí, quando o povo judeu ele é levado para a Babilônia. Mas é interessante porque a própria palavra diz que eles pecaram por não cumprir a lei. Isso mostra que uma democracia, a importância da palavra de Deus na sociedade, na construção de uma sociedade. Eles são levados para a Babilônia, segundo foi profetizado por profetas, por quebrarem a palavra do Senhor. Posso fazer uma pergunta? No meio do que você está falando. Nesse momento, né? Estou fazendo o papel daquele que está em casa. Nesse momento, já existia essa lei escrita? Já, a Torá já era escrita. A Torá, como a Torá era aplicada? Você vê que o povo hebreu ele entra no ano 1400 na Terra Santa, e eles saem quase 1000 anos depois. 1565 por aí, foi 3 invasões da Babilônia. Israel cai antes, mas o reino de Judá, o reino do sul, cai por volta de 1565. Como era o aprendizado naquele período? Tinha um templo. Primeira coisa é que nem todo mundo sabia ler. Então era passado de maneira oral. Certo. Depois eles conseguiram estabelecer escolas que eram feitas por sacerdotes ali por volta do templo. O templo ainda era o centro de ensino, mas ali era passado de maneira oral, através de histórias. Eles aprendiam a lei de algumas maneiras. Lendo, repetição oral, eles repetiam alto para poder decorar. A Bíblia não era separada por versículos. Eles não entendiam um versículo, eles entendiam um conceito. Não matarás, não roubarás, não era assim. Em Levítico, capítulo 20, versículo 10, não, era não matarás, porque está na Torá, não precisava explicar onde está, estava na Torá. E assim eles aprendiam. Isso até o exílio babilônico, era tudo de maneira oral, depois escrita, eles participavam de debates, aí os que saíam melhor até dentro da tribo de Levi viravam depois sacerdotes, os outros aprendiam a lei. Alguns com mais grana, a família real conseguia ter professores, aprendiam a ler também dentro os próprios sacerdotes também ensinavam o povo a ler. E depois, foram para o exílio babilônico. Surgiu, para manter a lei, surgiu o esquema de sinagogas. Já não tinha mais o templo, mas tinha que manter a cultura, a palavra, como a construção da sociedade deles. E ali começou a ficar interessante, que a palavra começou a ser aplicada num país não teocrático. Ou não teocrático da maneira deles. Foi 2 teocracias. Então, a Síria, que levou o povo de Israel, não era teocrata. Mas a Babilônia era. A Babilônia era teocrata. Então, foi 2 teocracias. A dos judeus e a babilônica. Só que eles conseguiram, dentro do período babilônico, manter a fé deles e a cultura deles através das sinagogas. Ali começou o conceito de sinagoga, que quando eles voltaram para a Terra Prometida, conseguiram, o Ciro liberou eles, anos depois, os medo-persas liberaram eles. Ali tem toda uma construção da estátua de Daniel, que não convém falar sobre isso hoje. Muita gente fala, já falamos isso na parte escatológica, nas nossas aulas sobre escatologia. Mas os judeus liberaram os medo-persas liberaram eles, voltaram para a Terra Prometida, continuaram dentro da teocracia, dentro da palavra, construindo a sociedade deles, e foram até chegar aos gregos. Os gregos é que foi um pouco complicado, porque Alexandre o Grande estava indo destruir os medo-persas, estavam indo para a batalha com os medo-persas. Judeus, vão comigo? Não vamos, somos fiéis a Ciro, Ciro libertou a gente. Não vamos trair o cara. Beleza, quando eu voltar eu pego vocês. Alexandre o Grande foi e voltou para pegar os judeus. Só que os judeus não combateram. O sumo sacerdote da época de Eduardo se vestiu com a estola sacerdotal e esperou ele preparando um banquete. Quando o Alexandre o Grande viu ele com aquelas roupas,
se eu não me engano, foi em 300 a.C., 333 a.C., ele viu o sacerdote com aquelas roupas, ele caiu por terra. O maior imperador do mundo cai por terra perante um sacerdote. Ele fala que ele tinha visto um sonho, antes de toda a campanha militar dele, quando ele era jovem, quando um homem com aquelas roupas entregava o mundo para ele. Ele sabia que aquele era alguma representação de alguma coisa. Quando ele viu o sacerdote, ele entendeu, era o Deus dos judeus. Então o que ele fez? Vocês, de todo o meu império, vocês vão ter liberdade religiosa. Mas aí depois vem o Seleucidas, sacrifica um pouco no Santo dos Santos. Eles passam a ter muitos problemas para manter a sua cultura, a sua teocracia. Não era mais teocrata, agora já eram escravos. Ali é a palavra dando um norte, é a palavra separando. Eles tinham praticamente duas sociedades, os romanos, mas os judeus. Os judeus continuavam sendo uma sociedade dentro dos romanos. E ali vai se crescendo. Eu vou deixar o Bruno falar um pouquinho, depois a gente fala mais sobre essa... Não, uma coisa assim muito interessante, chama também a atenção, que quando Josafá esteve lá governando o reino de Judá, ele fazia questão da lei, da palavra ser explicada ao povo dele. E no momento que ele teve... Não estou lembrado quanto tempo ele ficou lá governando Judá, não lembro. Você lembra? Geralmente era no máximo 40 anos. Não lembro quanto tempo Josafá foi. Só sei que foi uma época de muita prosperidade para aquele reino de Judá. Porque uma das coisas que ele tinha, fazia questão, eu vou olhar aqui. E ele tinha como obrigação dele ensinar a palavra, ensinar a Torá, né? O maior rei da história para aquele povo. Qual foi o maior rei de Israel, do povo judeu até hoje? Qual foi o maior rei que Israel já teve, que o povo judeu já teve na história? Fala-se muito de Davi, né? Mas eu não tenho certeza se foi Davi. Porque o trono não acaba, o Davi o trono sem fim. O rei, que a Bíblia fala, você pode pesquisar isso, tá? Em 2 Reis, eu não lembro o capítulo e versículo. Josias foi o maior rei da história de Judá. Que restaurou a ordem no templo, restaurou a palavra através da profetisa, ela achou o livro, acho que era Uda, não da profetisa, e eles conseguiram transcrever o livro e dar para a população. E voltou a ser como na época do rei Davi, tudo dentro da palavra. A Bíblia fala que Josias foi o maior rei. Eu pensava que era Davi também. Mas a Bíblia fala que Josias foi o maior rei. Por causa da palavra. Porque era a Bíblia sendo colocada na mão do povo, da sociedade. E qual a importância da Bíblia? A gente vai tentar não entrar nesse tema, pelo menos nesse podcast. A educação. Porque a educação, ela não parte da escola, ela parte de casa. E a Bíblia é o foco da nossa ética e da nossa moral. A gente tem uma moral judaico-cristã. Por que eu falei a primeira parte agora sobre os judeus? A parte judaica da Bíblia na sociedade. Posteriormente vai vir Jesus. Jesus é crucificado. E começa... O que mesmo? Que dia nós estamos hoje? Dia 2. De quanto? De dezembro. De quanto? 2025. Por que 2025? Porque o calendário... Antes de Cristo... Jesus que influenciou até o calendário mundial. Jesus influenciou o calendário. Porque depois que Cristo é crucificado, começa-se uma nova era. A era cristã. Começa com a igreja perseguida pela palavra, pelos romanos. Depois, e pelos judeus. Depois vem a diáspora. Aí já temos duas versões da palavra, a Torá. E começa a se escrever o Novo Testamento, ali entre 30 depois de Cristo e 70 depois de Cristo, até, na verdade, 90 depois de Cristo, que ainda tem o livro de Apocalipse, o livro da Revelação, que foi nos anos 90 depois de Cristo. Tu vê que já muda a noção. A gente até esqueci de falar, ainda, nos judeus ainda teve a Guerra dos Macabeus. Sim. Ainda teve, antes de chegar à plenitude dos tempos, né? Ainda teve, antes de chegar o período romano, ainda no período celeste ainda teve a Revolução dos Macabeus. Mas aí voltando para o cristianismo perseguido, palavra sendo escrita durante a perseguição, valores éticos e morais dos cristãos batendo de frente com os valores éticos e morais dos romanos. Após isso, aí nós entramos na época de 300 depois de Cristo, Constantino, ele encerra a espada, guarda a espada para a perseguição. O cristianismo começa a ter mais peso ético e moral dentro do império, mediante a palavra, mediante a Bíblia. Teodósio, em 400, libera o cristianismo como religião oficial do império. Aí, 400 foi o auge. E quando aconteceu as cruzadas?
Foi As cruzadas- posterior a isso? Cara, antes das cruzadas tem muita história, porque 400 Teodósio Aham. libera a igreja. A igreja cresce, vira a religião do império. E o que molda uma sociedade, em primeiro ponto, a sua ética e a sua moral? Aonde vinha a ética e a moral do império? Começou a vir Da Bíblia. da Bíblia. Uhum. Aí já como um todo. A Bíblia nesse período já estava quase fechado o cânon. Dizem que o cânon foi fechado no Concílio de Nicéia, não foi. Não se tem uma data, mas foi um pouco antes do Concílio de Nicéia, que foi fechado o cânon bíblico. Então a Bíblia já era uma fonte de ética e moral para os romanos. O Conselho de Nicéia foi só para confirmar, né? Isso, o Concílio de Nicéia foi para combater o arianismo, né? A doutrina de Ario. E confirmar o que tinha já escrito a respeito da... A heresia de Ario e confirmar o cânon, na verdade, nem foi brevemente citado. O problema ali foi o arianismo, o Concílio de Nicéia, onde Constantino juntou os bispos. Olha como já estava crescendo a igreja, crescendo a palavra, e o império sendo conduzido por essa palavra. Aí, em 600, nós tivemos os impérios sendo divididos, o Império Romano sendo dividido, Oriente e Ocidente. né? O Ocidente perde, porque naquele período surge um camarada chamado Maomé, que funda o Islã. O Islã cresce de uma maneira assustadora, domina o Ocidente, toma Jerusalém dos cristãos. Os cristãos começam uma decaída no ano 600, o papado começa uma decaída, porque começaram a fugir da inspiração social da Bíblia, né? A inspiração que a Bíblia não é um livro só, a Bíblia tem a parte social dela também. Tem versículos sociais na Bíblia. Mais pra frente a gente vai estar falando. Mas eles começaram a fugir disso. Os papas começaram a só eles interpretar a palavra, tiraram a Bíblia do povo. É o perigo de se tirar a Bíblia Da mão do povo. do povo. Aham. E ali, acho que Augusto Magno, ele consegue recuperar um pouco da pureza cristã, ele consegue juntar a Europa, porque senão o Islã ia invadir a Europa. Já estavam com problema com os bárbaros. Então, graças ao cristianismo, a Europa se consolida, se fecha, bárbaros para um lado, Islã, consegue botar o Islã. Em 1000 vem as cruzadas ficam até 1000 e pouco. A palavra é esquecida, a palavra volta com quem? Com Lutero em 1500. Então, mas aí 1000 vieram as Uma cruzadas. coisa, o Islã, ele teve um tempo na Península Ibérica. Ele começa em Meca e depois ele vai para Medina. Não, Aí, eu falo uma coisa sem nada a ver com isso aí, mas só curiosidade, que os Islã, os muçulmanos, ficaram um tempo na Península Ibérica. Sim. E lá era... Por isso que nós temos no português algumas palavras de origem, exemplo, alface, alicate, não tem aquele artigo Al Jazeera, Al-Qaeda. Isso daí foi vindo do... É mesmo? É, O foi partiu deles. o professor de português falando agora. Alcatifa, alfazema, alface, alicate. Algumas palavras têm origem árabe. É mesmo, não tinha esse conhecimento. Mas beleza, fechou o parênteses, continuemos. Pode falar, não, agora deixa o Bruninho falar um pouquinho. Não, assim... Agora eu vou falar sobre a Bíblia, né? Grandes influências, assim, e muitas das coisas que eu não refletia antigamente sobre isso. Vou dar um exemplo aqui, antes de eu falar sobre a questão lá nos Estados Unidos. Antigamente, naquela época que o Fantástico era quase o Brasil inteiro, parava de domingo para ver Fantástico, não tinha. Hoje eu não sei nem mais como é Fantástico. Que tinha aquele barulho, aquela musiquinha do Fantástico, que tava acabando o Fantástico. Aquilo rolava quase que uma depressão, Por causa uma angústia, que a síndrome do segunda-feira- Fantástico. Síndrome da segunda-feira chegando. Aí falava assim, pô, vou trabalhar, eu irei trabalhar. Não vou falar nem pra quem faz estudar, fala só, pô, acabou meu domingo, tô indo trabalhar. E a gente olhava aquele trabalho como peso. Só que eu andei aprendendo assim, à luz da palavra de Deus, nós não podemos, nosso trabalho honesto, nós não podemos levar como um peso. Não. A gente tem que olhar aquilo como um bem que Deus deu. Um local para você manifestar a glória de Deus. Certo. Até isso, para você ver, até isso a Bíblia, ela ajuda nisso. Tem uma frase assim do Calvino, né? Que eu até peguei assim, que o Calvino foi um grande reformador, né? Que ele falava assim, que a Bíblia ensina que os bens materiais são instrumentos da providência de Deus. Ele falando, por meio da Bíblia ele chegou a essa conclusão, né? Sendo o dinheiro o meio pelo qual serve para proporcionar não só ao homem o que é necessário para o seu sustento, mas também ao seu próximo. Isso tudo, essa conclusão ele tirou da Bíblia, da palavra de Deus. Calvino, ele foi um grande reformador, né? Quando ele chegou ali em Genebra é uma cidade muito promíscua, né?
toda sorte de, né? No momento de que ele impureza chegou. sexual, Ele foi lá, trabalhou e influenciou aquela cidade. Entendeu? A Bíblia foi a ferramenta dele. E Genebra, o que aconteceu? Genebra aconteceu uma prosperidade assim que nunca tinha visto. Foi em antes. Genebra que eles fizeram uma fogueira de livros, revistas pornográficas em praça pública. Pode ter sido. Que não sei se foi na época dele, mas eu acho que Sanovarola também acho que foi. Mas eu não lembro. Mas foi antes. Mas eu não continua. lembro. Aí aquela cidade que outrora, né, era imunda, né, sexualmente, tinha muita jogatina, as pessoas destruíam sua vida jogando. Nada parecido com hoje, né? Tá falando aqui no Nada parecido com hoje. Com hoje, né? Com o nome de animal no diminutivo, né? É. Uhum. E Aí- eles estão jogando, hein? Ainda estão jogando, né? Não, tem crente jogando. Mas a gente tá zoando assim, mas é uma coisa muito séria, A Bíblia condena o vício de todas as formas. É. com certeza. E a E Bíblia condena o dinheiro, o ganho de maneira de forma ilícita. Ilícita. E a Bíblia, se eu não me engano, é Provérbios 13:11. Ela condena o dinheiro fácil, que a gente tem que trabalhar com o suor do nosso. Ela condena todo o dinheiro ganho de forma fácil. Ela não está nem falando de dinheiro. Novamente, a Bíblia se aplica na sociedade. Uhum. Ela condena esse tipo de prática. Se ela condena o vício, condena o A jogo, ilicitude. a ilicitude, e condena o dinheiro ganho de forma fácil. Ou seja, você como cristão ficar esperando o seu pai morrer para você pegar uma herança. Não sei para que Deus está mandando falar isso aqui hoje. Olha pra câmera. Isso não é agrado ao Senhor. Não é agrado. Ganhar uma herança, uma fortuna. Assim, uma coisa é você ganhar por consequência. Uma coisa é você não trabalhar a vida toda Esperando isso aquilo que acontecer. Ansiando isso. A Bíblia fala que o Senhor se agrada do nosso suor. O Senhor se agrada do nosso trabalho. E como o Bruno falou aqui, a gente tem que buscar trabalhar e trabalhar com alegria, que ensinam a gente a demonizar o nosso patrão. Exatamente. Mas aí, de novo, a Bíblia entra em choque com a sociedade atual. Entra em choque. Eu vou te dar um versículo aqui, Efésios, capítulo 6, versículo 7 em diante. Isso Paulo está falando para a igreja de Efésios. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, não servindo ao Senhor, como servindo ao Senhor, e não aos homens. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um de vós pelo bem que praticar. Seja escravo, seja livre. A gente tem que servir ao nosso Senhor como se estivesse servindo a Cristo. Tem aquela parte que tinha o Onésimo, né? E o Filemão, né? Isso. Que o evangelho chega até eles, era assim, a partir de agora a relação não será mais só de escravo e dono, será agora irmãos de Cristo. Você não sou mais dono e só dono e escravo, agora são irmãos. Mas a Bíblia fala que a gente tem que trabalhar para o nosso patrão com honra, como se estivesse trabalhando para o Senhor. Eu não Assim. posso defraudar meu patrão, eu não posso demonizar o meu ambiente de trabalho, porque foi Deus que me deu. Eu tenho que orar a Deus para Deus me tirar e botar num lugar melhor se eu não estiver satisfeito, mas eu tenho que sair em paz. Em paz ali. Entrar em paz e sair em paz. em paz. E ser exemplo aonde eu estiver. Mas muitas vezes a gente entra no local, não faz o que a gente deveria ter feito e depois ainda quer recorrer à justiça. Aí eu falo, mas aquilo é legal, tá bom, é legal, mas é imoral. Será que Deus está agradando? Tô falando para Então. você que é crente, será que está se agradando a maneira, você está entrando na justiça? Entrar com ação contra aquele trabalho? Será? Não estou falando que ninguém deve entrar, mas pense bastante. Se à luz da Bíblia aquilo está fazendo está O certo. cristão, ele tem... Eu falo, você é cristão, você não deixa de ser cidadão. Se Certo. você tem direito dentro da... Você tem direito à segurança, você tem direito à educação, você tem direito à saúde e você tem direito à justiça também. Uhum. Você não pode fraudar a justiça, mas se você foi de alguma forma lesado... E se sente lesado de se um. sente lesado, você pode tentar recorrer. Mas você tem que ter a consciência limpa em Deus que você está certo. Aham. Você não pode, por exemplo, defraudar seu patrão de qualquer forma e depois querer entrar... Por uma brecha da lei. E depois querer entrar na justiça de uma maneira que até envergonha o evangelho. Por exemplo, o cara falta, às vezes até faz coisa errada no trabalho, é para tirar uma hora de almoço, tira duas. Isso sendo cristão, isso até torna feio, porque o cara é crente, depois ele sai, ainda quer botar o patrão na justiça. Ou aquele cara que às vezes é pego roubando na loja, era para tomar uma Justa causa. mas ele consegue reverter na justiça. Mas e a justiça do Senhor? Como isso acontece? Como isso funciona? Mas ainda que
Novamente, a Bíblia, ela nos fala para não ser assim. Ainda tem outro exemplo. Você é meu patrão, aí eu tô trabalhando para você. De repente você tem um problema, não sei o que aconteceu, não foi por tua vontade, um problema muito sério, que tu chegou ao ponto, que tu faliu, tu quebrou, não foi por vontade, não foi por tua vontade. Alguma coisa que fugiu do seu controle, que isso pode acontecer, não é? Sim. Aí que você faz e me dispensa. Mas aí você não teve dinheiro para me pagar, porque você não quis. Eu posso entrar na justiça porque isso é legal. Pode. Mas é imoral. Depende, não sei. É imoral. Bom, Há casos que é imoral. Há, Mas, enfim. há casos. Há casos que muitos dos casos são Porque imorais. às vezes a empresa, o CNPJ abre falência, mas o dono da empresa, o CPF dele tá cheio de propriedade. Mas às vezes não. Mas, meninos, Há casos e casos, entendeu? Mas às só vai vezes saber- mas às só vezes vai um trabalhador ali, um empreendedor, Então, que mas- ele tá começando, entendeu? Ele não chegou a esse ponto ainda. Por Entendo, alguma coisa que foi fora do controle dele. entendo tudo isso, mas só vai saber isso, até porque o CPF dele não é público, o que é público e declarado. Público entre aspas, né? É a empresa, entendeu? O que é a empresa que tem a negociação. Eu não tô falando assim de grandes empresas que a gente sabe que quebrou, mas tem várias coisas para ser Sim, penhorada. sim. Tô falando entendeu? Casos assim que tu vê que a Existem pessoa... casos, mas eu Há não sei casos e se... casos. Exatamente. Tô querendo mostrar assim que até o momento aquilo deve ser imoral você entrar com aquela ação contra, entendeu? mas sobre Calvino, Não, assim, aí me chamou muita atenção essa questão dele, que ele foi, vamos dizer, ele abriu para o mundo sobre a questão do trabalho, que o trabalho é alguma coisa assim, sagrada, o trabalho honesto é uma coisa, e não se diferencia do cargo eclesiástico. Eu ser Na um minha diácono, opinião também não. ser um pastor, ser um diácono, ser um pastor, ser um evangelista, Ser um balconista. balconista, honestamente, o crente tem que olhar aquilo dali como funções Isso, iguais. vai dar Que não desdobramento. tem mais, que uma não é mais importante do que a outra. Lá vem o corte. Ele é Vamos lá. pastor, a profissão dele é sacra. Agora, Deus abriu uma porta para mim, eu trabalho numa empresa de limpeza. O fato de eu trabalhar lá, na limpeza, não torna aquele meu ofício inferior ao seu que é pastor. Sim, mas por quê? Aí isso vai levar um corte. Já tá preparando. Quando tu ouvir essa palavra aí, vai levar um corte, mas por que então, muitas vezes, por questões de honra, aí no lado eclesiástico, né, dentro da igreja, a pessoa faz questão de ser chamado de pastor, de presbítero, de diácono, e não faz questão de que seja servente fulano, balconista ciclano, gerente fulano de tal, ou... Por que existe isso no nosso meio? Não tem a ver com o nosso, mas já vai gerar o Porque corte. eu acredito que o próprio sistema religioso criou um glamour em cima desses ofícios. Você tem a sua opinião em relação a isso? Até porque se eu sou um diácono, se eu sou um pastor, se eu for evangélico, for o contrário, eu sou um mordomo da igreja, eu sou um mordomo do próximo. E eu estou abaixo. Fala, André. bom, Paulo fala que uns foram para apóstolos, né? Efésios 4:11. Uns para profeta, uns para missionário, uns para doutores. Tem o último, são 4. Missionário não, doutores, apóstolo, profeta e pastores. Tá, são os dons do Espírito Santo. Primeira, quem instituiu os cargos? Foi o Espírito Santo. Esses cargos. Foi o Espírito. Eu não vejo como cargo. Paulo fala o quê? Paulo fala... Eu vejo como dom, né? Não, Vejo como dom. são cargos. Dom de serviço. São serviços, são cargos. Quem instituiu os cargos foi a igreja primitiva. Já era um apóstolo, instituíram os diáconos, se eu não me engano, Atos capítulo 5 ou capítulo 6. 6. Instituiu os diáconos, depois instituiu os presbíteros e os anciões. Está tudo dentro da Bíblia. Sim. Paulo vai falar sobre o que sobre isso? Aquele que é o mesmo episcopado, Excelente alma bem. excelente, não é nem boa, Excelente. acima de boa, excelente. Tudo até agora eu tô dentro da Bíblia, não estou nem emitindo a minha opinião ainda. Que eu tento me manter máximo no texto, porque para mim o texto ele é sagrado. Sim. Não, para mim não é Bíblia sagrada à toa. Então você vê que os cargos eles são bíblicos. Certo. Paulo chama Timóteo de quê?
filho amado, mas também de quê? Presbítero. Paulo, Timóteo é um presbítero. Uhum. E fala sobre os outros. Chama de evangelista também, né? Isso. Ou seja, Paulo dá nome, cargo bíblico, na frente do nome. Uhum. Então, a cultura cristã de se botar cargo bíblico, nome na frente do cargo, veio dali. Eu acho que dentro do âmbito ministerial, sim, o nome ele é honra. Paulo fala da honra a quem tem honra. O fato de eu não gostar disso não quer dizer que seja bíblico. Eu, às vezes, me pego... Eu já fui chamado a atenção nisso de maneira educada e humana e cortês. Decência. Pô, André, toma cuidado como te chama fulano é presbítero. Tu chama ele toda hora pelo nome dele. Mas dentro da obra ele é presbítero. Ah, tá bom, irmão, tá certo. Eu vou me policiar mais nessa parte. Mas dentro da obra do Senhor, dentro do ministério, é honra. Porque ninguém ganha o cargo porque é bonito também. Se ganha, não deveria. Você ganha por obras. Você vê que desde a instituição dos diáconos, escolha para mim 7 homens de boa aparência, de boa índole, honrados e cheios do Espírito Santo. Eu não tenho... Se eu só concluir, Tá aí bom, desculpa. Depois vai falar a mesma coisa em Timóteo, escolha para mim diáconos, escolha para mim apóstolos, vai falar sobre os bispos em Tito, bispos e só para presbíteros quer dizer anciãos, na tradução da palavra. Sim. Só que a mesma coisa vale para bispos. Para bispo, Uhum. Engraçado é que não tem o nome pastor. Pastor não tem. Pastor ele é um dom. Porque dentro daqueles dons, o que eu entendo é que é um presbítero que tem um dom de pastor, é um presbítero. A igreja, tecnicamente, o nome pastor vem depois. Não tem problema nenhum com esse nome. Mas a igreja, após a igreja apostólica, a que surgiu depois era a igreja presbiteriana. Uhum. Mas o bispo tinha uma função. O bispo, quando ele tem um dom de pastorear, ele é chamado de pastor. Como um bispo que tem um dom de... Um presbítero que tem um dom de... E qual é o dom de um bispo? Mas respondendo isso, é o dom de pastorear. Pastorear é um dom. É um dom de serviço. Uhum. O nome bispo é de origem do latim, né? E o presbítero tem origem do grego, né? Tá mais para esse do grego koine. Mas enfim, os cargos... Minha opinião sobre isso. O cargo dentro da igreja, ele é honra. Ele é honra. Você está na obra do Senhor, você tem honra. Uhum. Ninguém é melhor do que ninguém, mas os cargos são buscados aquele que almeja. Quem almeja excelente coisa, vai recebendo. Uhum. O próprio Cristo vai separar a igreja por galardão. Uhum. Aquele que fizer mais na obra vai receber galardão. Uhum. Não tem como eu comparar... Aí a gente entraria na questão do relativismo. Não tem como eu dizer que um membro vai se doar tanto quanto o pastor. Um membro não tem obrigação de ir no velório do irmão que morreu. Da família, para consolar a família. O membro não tem, o pastor tem que ir. Mas aquilo que eu falei, o pastor ele é um trabalhador, ele é um mordomo. Não, mas sim. Mas mas eu não estou olhando por esse lado. Olha só. O próprio Cristo chamava de quê? De mestre. Sim. O fato de você... Mas o próprio Senhor... Houve essa discussão na mesa apostólica, na ceia. Não, chamavam de mestre, Jesus. Sim. Não que ele exigia. De fato, eu sou... Ele fala, de fato, vocês me chamam de Rabone e de fato eu sou. Mas ele não fala, me chame de... Jesus. Ele não fala, ele ainda fala assim, o mestre não pode ser... O discípulo não pode ser maior do que o seu mestre. Ele era assim, o Rabone, ele era mestre. Até porque mas ele não forçava a barra. Ele é mestre Jesus, Rabone Jesus. Não é Jesus, não. Rabone Jesus. Ele era chamado de mestre. Ele nunca corrigiu ninguém por chamar ele de mestre. Mas também ele nunca exigiu. Não, é isso que eu tô falando. A questão não exigir. Como funcionava naquela época? Todo mundo chamava ele de mestre. Todo mundo. Porque ele era um mestre. Lembra do cargo? Até os fariseus, né? Até os fariseus. Agora chama de professor. Agora, professor. Olha o lance. Até o fariseu chamava o Senhor de mestre e a gente quer dizer que sim, não pediu. Mas ele nunca corrigiu ninguém que o chamou de mestre. Sim, André. Mas olha o conceito. Mas quando chega na Santa Ceia, ele tira a sandália, ele tira a veste, ele pega uma toalha e lava o pé dos discípulos. Certo. Ele desce mais baixo. Ao qual ele fala depois. Quem instituiu os discípulos apóstolos? Foi Jesus. Sim. Então, como eu posso dizer que o cargo não é importante? O fato é, o cargo não pode ser maior. Não foi isso que eu disse, André. Não. O que eu estou dizendo é o seguinte. O que eu estou querendo dizer é justamente o seguinte. É porque a longo prazo, a curto prazo, o debate vai chegar. Você pode não ter dito, mas se a gente for entrar na seara na bola que você levantou, o corte final vai jogar 7 cortes. No corte final vai ser os cargos. Você não pode ter essa noção, mas vai chegar esse debate. Que os cargos não são importantes. Não é isso, não. Eu sei que não, mas
O debate pode chegar. Tu tá falando sobre Não, o tratamento de rei, que muitos quase que exigem. E aí não existe olha só, eu não existe um coração desonroso da minha parte querendo dizer que não tenha importância e que não seja necessário honra. Não é essa a ideia. A ideia é eu, sendo um exemplo, um diácono, exigir que você só me chame de diácono Luiz. Só chame o Gustavo Viana de diácono Diácono Gustavo Viana. Só chame você para mim é presbítero. Só chame você de. Agora entrou nessa me chamar de presbítero. Eu não vou chamar nem de você, vou chamar você de senhor Olha só. presbítero André. Para mim você é presbítero. Tá? Então, assim, esse ponto de que é bíblico chamar a pessoa pelo cargo? não tô dizendo que não seja, Se é bíblico, o problema é eu exigir. Se é bíblico, a gente não precisaria nem exigir. Se é bíblico. Gustavo, não, mas então, aí chegou onde eu quero. Exatamente, eu tô dizendo. Eu vou te chamar de Gustavo Viana. Eu não ligo. Diácono. Eu particularmente não tenho o costume de chamar ninguém pelo cargo. Raramente. Só no âmbito do culto eu chamo. Se eu estiver no âmbito do culto, sim. Vamos supor, estou dirigindo um culto. Vem aqui, diácono. O diácono Luiz está fazendo uma oração. É o momento do respeito. Se eu estou no momento de culto, do honra. Agora aqui eu não estou chamando ninguém de diácono. É isso. Agora, dentro da igreja, dentro do ambiente de culto, sim. O pastor não pode chegar lá e vem aqui seu Jorge. Não é seu Jorge, é pastor Jorge. Até uma falta de respeito no meu ponto de vista. Aí eu entendo como uma falta de respeito. Dentro do culto, sim. Ninguém faz essa questão, mas lembra que eu falei lá no começo? Do ambiente do culto. Ô, Jorge, chega aqui pra tu orar. Eu em sala de aula, eu não ligo se me chamar de Bruno, podem me chamar de Bruno. No ambiente ministerial, sim, é bíblico. Agora, se fazem questão, não fazem questão, a Bíblia fala que você tem que ser humilde. Eu não faço questão que me chame de diácono. Se um dia eu for presbítero, eu também não faço questão que me chame. Agora, se no ambiente de culto, eu gostaria sim. Agora, uma saudação com fulano André, chega aí. Pô, não dá. Ser presbítero da casa do Senhor. Ser diácono da casa do Senhor. E, de novo, você não caiu ali de paraquedas. Ou se tem alguém lá de paraquedas, não deveria. Biblicamente falando, o cargo ele é alcançado pelo teu esforço. E se alguém chegou lá de paraquedas, não deveria. Mas, enfim, dentro da palavra de Deus, é justo chamar a pessoa pelo cargo. A gente chama. Almejar episcopado. Tem gente que milita contra a Bíblia, dando aula dominical. Muitas vezes as pessoas falam que cargo não são importante. O importante é fazer a obra do Senhor. Não é esse o ponto. Não é esse o ponto. Eu tô entendendo o que tu tá falando, Luiz. Não foi o que eu falei. Não foi o que eu falei. Não foi o que vocês falaram. Não estou falando o que vocês falaram. Mas, como eu falei, dando aula, já se levantaram isso várias vezes. Para mim, quem não almeja tanto o cargo, é complicado, porque parece que você está sempre com o pé na porta para poder sair, se caso dê. Você não quer se entregar por inteira a obra. Você não quer ter um compromisso. Não quero ter compromisso, então não me envolvo. Porque o cargo, ele envolve responsabilidade. Mas aquele só almeja aquele que tem chamado. Se eu não tenho chamado de pastor, eu vou ficar almejando o cargo de pastor e vou ficar forçando, vou pro lugar. Não, Luiz, vou pra tua igreja, tu vai me consagrar como pastor? Então tô indo pra lá. O chamado é meio complicado, porque todos nós somos chamados para fazer a obra do Senhor. Não, mas cargo de pastor, pra função de pastor, existe um chamado. Onde é que está isso na Bíblia, que tem chamado para pastor? Chamado para pastor. Não, a Bíblia. A uns deu para apóstolo, vamos lá. Sim, mas aonde está dizendo que tem um chamado assim para cargo? Cargo, todos nós fazemos a obra. Não está diretamente, mas lembra, olha só. Implicitamente está. Não, Atos, de novo. Separe para nós 5 irmãos, 7 irmãos, assim. Não foi um chamado. Procura ali. Gustavo tem uma conduta ética, cristã, moral irrepreensível. Chama ele para apóstolo. Quer aceitar? Não, isso não tem. Não, eu tô falando para pastor. Não, isso dentro. Não. Chamado, exemplo, chamado pastoral. Não, olha o que você está falando. Para chegar a pastor, tem que passar pelo diaconato. Eu não lembro, mas eu não vi ninguém na Bíblia passar pelo diaconato. O chamado, ele vai começando. Tanto que, na verdade. André, mas eu não vi ninguém na Bíblia passando pelo diaconato. Para ser pastor. Para ser pastor. A Bíblia não deu essa regra clara para você ser pastor, tem que ser diácono. Tá sim, incluído. E se eu tenho chamado para ser pastor e não tenho para ser diácono? Quantos presbíteros tem na Bíblia?
Ah, sim. Eu sei de Pedro, eu sei de... Não, Pedro já foi direto para... Não, mas tá dizendo, eu que sou presbítero... Eu que sou Não, mas presbítero. ele fala... Ele fala, eu sou presbítero e tal. Mas ali presbítero, é que a palavra presbítero Timóteo. é ancião. Jesus até falou. Não seria ancião. Um É de que cada vez, nem... gente. É que nem... Oi? Um de cada vez. É que nem a... Tem uma mulher na Bíblia que é chamada de presbítera também. Na tradução original é presbítera, mas ela não é presbítera por ser um cargo ministerial. Ela é por ser presbítera no anciã. conceito de ser ancião. Comissionada, né? É o quê? A Priscila? Não É lembro Pris- não lembro que é a irmã, não, mas não veio o caso agora, lembro o Uhum. nome dela. Assim, assim, dentro da palavra, Timóteo, ele foi treinado. Ele foi passado os cargos. Uhum. Não fala isso na Bíblia, não se ele chegou ao presbitério. Se ele Sim. chegou ao presbitério, teve que chegar teve que subir. Teve que ter uma carreira ministerial. Agora, se não está implícito na Bíblia, também não está implícito o contrário, que é chamado direto. Senão chegam direto para pastor. Como a comunidade vai aceitar um cara que chegou direto a pastor? Não, mas não é direito, ele está sendo preparado. Por exemplo, tem uma comunidade. O Luiz como o Luiz tem você- chamado para pastor. Luiz, entra pro seminário aí, tu vai ficar 4 anos fazendo seminário, Vamos- você vai ficar me acompanhando, tu vai fazer funções, tu vai ser treinado. Aí quando chegar o momento, terminou o seminário, se formou, passou por tudo aí, consegue ir pastor. Não foi isso? Luiz, tu vai ser diácono primeiro, tá? Depois de ser diácono, vai Eu não vejo como uma hierarquia... uma escada, como né? uma escada. Eu não vejo isso. Pode ser que alguém me convença. Pessoal, mas vamos falar sobre... Tá, vamos lá, rapidinho. Não tá aqui não. Tá, em Paulo e Barnabé, eles vão, quando a fome é profetizada em Jerusalém, quem foram os diáconos que foram levar suprimentos de Antioquia para Jerusalém? Quem foram os diáconos? Assim, de cabeça... Diácono foi de Antioquia para Jerusalém, foi Isso. Paulo e Barnabé, né? E eles são chamados de quem naquele texto? De apóstolos. Diáconos. Diáconos? Paulo foi diácono. Tu tá falando... Tô procurando só o texto bíblico aqui. Acho que é 15 de Atos. Se eu não me engano. Não, porque no 3 já começa a viagem. Eu não lembro desse pedaço, ele ser chamado de diácono, não. Aqui, Evangelho pela Antioquia. Apartai-me para a obra que eu os designei. Não é isso? É 13. 13. Não. Isso aqui, ali já foram como. Ali já estão indo para viagem missionária como apóstolo. Aí não é essa parte? Não. Eles têm uma parte que É antes. a fome vem em Jerusalém Então é o final do 12. e eles eu têm acho. que levar mantimentos para a igreja de Jerusalém. Eles vão como diácono. Ali tá. 13, ó, né? Enviado a Antioquia, não é isso? Isso. Aí, ó. Não, é no 12. 12? Paulo e Barnabé, terminando aquele serviço, voltaram para... Aqui já está no final. Voltaram a Jerusalém, levando consigo João Marcos, que tinha por sobrenome Pedro. Acho que foi nesse texto aqui. Tem um texto que eles vão... Não é 13. Não, é no 13 não. 13 começa a viagem missionária. Mas enfim. Vai, vamos lá. Paulo foi apóstolo com Barnabé. Eles foram levar mantimento. O tema de serviço é diácono. Sim. Serviço, eles foram a serviço. Se está servindo na obra, é diácono. É Sim. porque vocês estão confundindo o termo pelo nome, ancião. É presbítero. Industrial. Serviu na igreja, é diácono. Não, entendi. Continua servindo. Entendi. Vai subindo. Me convenceu, tá? Me convenceu. Não, eu penso Me nesse exemplo. convenceu. Porque é o seguinte, o que ele tá querendo dizer é o seguinte, Diácono quer dizer, serviço, quer dizer serviço. serviçal, serviço. Mas Então é o isso não seguinte, serve. então, se todo mundo serve, todo mundo tem o primeiro degrau chamado Mas não a diácono. função, aquela função diácono. Não, propriamente se serve, dito. o que a eu Bíblia entendo- fala para levantar os diáconos. Peraí, você tá querendo dizer a instituição, mas todo mundo ali tá, por exemplo, voluntário é um diácono, você é voluntário. Não, sim, estou falando diácono propriamente dito. Então, Vamos ver lá na Bíblia que teve a escolha dos diáconos. então, ali, na escolha do diácono, Olha só o lance. Se for traduzir, a escolha é 2 serviçais. a escolha dos serviçais. 2 serviçais. Então, assim, não é que eu mudei de lado, tá, Bruno? O que eu tô querendo dizer é o seguinte: a hierarquia normal, ela existe. Não tem como fugir. A hierarquia, ela existe. Só que a função, a partir do momento que você está trabalhando, você é um serviçal. Tá? E como serviçal, você também está sendo observado. E é Exatamente. a sociedade aquela sociedade que vai Aquela comunidade cristã. aquela comunidade cristã, melhor dizendo, que vai eleger, o caso lá do eleger as futuras e promissoras funções que você vai agariar. Não foi o que aconteceu comigo. Eu estava como voluntário da Emanancial. Mas você já era diácono. Eu já era diácono. né? Mas se eu não fosse,
se eu não fosse, já estava pronto, no caso, para ser nomeado. Tanto é que outros que não eram, você já era, a gente foi levantado junto. Você já era diácono? Nunca fui. Nunca foi. Não é? Então, Mas já é diácono hoje? É. Então, tipo assim, o Gustavo, ele nunca foi consagrado a diácono anteriormente, mas ele, naquele mesmo dia em que eu fui reconhecido, ele foi consagrado. Aqui pra gente, mas lá não pode estar com copo. Agora tá tendo oração, né? Agora o diácono faz lá. Agora não. Tá tendo oração. Mas é só, Vamos lá. só pra finalizar essa assunto, mesmo esse assunto, pra gente continuar no tema. Se você está servindo como diácono, a comunidade vai te ver. Por que vocês estão me chamando de presbítero se eu não sou? Porque talvez já esteja vendo que através do meu tipo de serviço, muita gente me chama assim, eu já tô, esse cara já está servindo mais do que um diácono. Ele já está quase na... A gente fala que não tem, mas ao mesmo tempo a gente age como se tivesse. Então, mas não é questão mais ou menos. Eu vejo que é o foco que você tá. Não, e o foco e a predisposição, o serviço no Senhor, na obra do Senhor, é um serviço que aí entra como Paulo falou, como em Atos, como Lucas fala em Atos. Irrepreensível, tá buscando, tá se consagrando. Mas esses dados... tá servindo ao reino, servindo com alegria, porque tem que servir com alegria também. Sim, mas esses tipos de atitude, serviço, o diácono também é exigido disso. Não, e outra, Ele você é vê, exigido. a própria pessoa Mandado ao vinho, tem outros a critérios. própria pessoa pode chegar e falar, não quero mais ser diácono, não é minha praia, ficar tirando serviço na igreja. Não é minha praia. Ou às vezes é a praia dela, mas ela tá faltando muito. E aí... Não tá servindo ao Senhor com alegria, não tá servindo ao Senhor com responsabilidade. Mas enfim, é só isso que eu tinha falado mesmo. Vamos voltar. Vamos voltar, mas deixa eu dar um adendo, só um adendo. Mas por que eu falei que você, pra mim, é um presbítero? Por quê? O presbítero assim como o pastor, ele tem a dedicação no ministério da oração e da palavra. Já não é mais um serviço, por exemplo, o diaconato vamos dizer, lavagem de banheiro, serviço de servir água, ou tomar conta de estacionamento, ou coisa desse tipo. Vamos fazer um debate sobre isso um dia. Eu achei interessante. Vamos voltar pro... Não tem minha... Aí, vamos voltar lá, tá? Vamos lá. Vamos voltar a falar sobre a Bíblia, a influência da Bíblia, né? Aí eu tava... Os Estados Unidos, né? Quando ele foi estabelecido, foi construído, eram 13 colônias, né? Quando os puritanos chegaram à América do Norte. E os puritanos lá, o que eles falaram? Essa nação aqui, essas 13 colônias, elas vão ser construídas, sobre esse aqui que vai ser o alicerce. E com isso, eles tinham o quê? Valorizavam a moral, a educação, valorizavam o trabalho. Porque eles tinham a Bíblia como bússola. E tinha uma coisa também, eles diziam que não iam baixar a cabeça, estou dando esse termo, né? Baixar a cabeça para nenhum governo que fosse contra, entendeu? Os princípios. Os princípios bíblicos, milenares. Os princípios bíblicos da palavra. Entendeu? E isso marcou muito aquela colônia dos Estados Unidos. E o que aconteceu? Como eu falei, a Bíblia ela muda o indivíduo, e ela mudando o indivíduo, vários ramos da sociedade vão ter mudança. A educação vai ter, o trabalho vai ter, a família vai ter. E assim, eles eram assim, pessoas que não eram dependentes do Estado. Eles não tinham Estado como... E a Bíblia ajuda isso, né? Você quando bota a Bíblia fundamentando a sua vida, tu passa depois a perder toda aquela dependência. Porque o Estado, né? O Estado é uma instituição que ela quer um culto a ele. Ele se mostra como resolvedor de todos os seus problemas. Ele não vai resolver todos os seus problemas. Até porque, mesmo se ele quisesse, mesmo se tivéssemos um Estado, vamos dizer que não tivesse um Estado, se preocupasse com a população, um Estado que... honesto, totalmente honesto, vamos dizer esse termo assim, ele não teria condições. Ele não tem recurso suficiente para atender o indivíduo na sua granularidade. Na totalidade ele não tem. Exemplo, o Estado ele pode te dar totalmente segurança? Não. Ele não pode, né? Ele não tem capacidade para isso. Não tem capacidade. Até porque nós estamos aqui... Tinha como? Nós estamos aqui. Tem uma viatura da polícia parada aqui na porta. Outra, a porta da tua casa para você chegar. Se outra na porta da tua, da minha. Não tem como, né? Isso aí só os anjos. Só os anjos, né? Só o Senhor, né? Só os anjos. E o que acontece? Nesse nível. E lá, como eu falei, ela revolucionou, ela mudou muito
Tu vê que os Estados Unidos ele começou como sociedade para depois ser Estado, né? E uma das coisas lá que teve muita assim, influência lá foi a Declaração da Virgínia, né? Que foi em 1776. Virgínia, Estado, tá, pessoal? Ela dizia o quê? Que devido ao quê? O homem sem imagem e semelhança a Deus, ele tinha direitos inerentes a eles, ao ser humano. E uma dos direitos que eles tinham era você se rebelar contra um governo tirano, governo déspota. Ou seja, o indivíduo tinha direito de se rebelar contra aquele governante que fosse déspota, tirano, que causava terror à população. Ela tinha esse direito. Usurpador. Ela tinha direito, sim. Porque é baseado em quê? Na Bíblia. Que o homem é imagem e semelhança de Deus. Se você é imagem e semelhança de Deus, ele tem o direito dele viver dias de paz. Ele tem direito de não ser maltratado. Ele tinha direito de não ser defraudado. Entendeu? E o Estado não tinha, nenhum governador tinha esse... Uma das coisas que tem lá nos Estados Unidos é liberado armamento por causa disso. É um direito que o ser humano tem, um direito à vida. Porque é um armamento. Além de você se defender do ser humano maligno, você poderia se defender do governo tirano. O povo se reunir como individuais, como sociedade Como local. sociedade local E contra o governo. Porque, contra o governo tirano. eu lembro do primeiro desarmamento que houve, já deve ter mais de quase 20 anos. Aquilo é uma maneira de controlar a população. Tu vê que tipo os assim, ditadores, eles gostam de chegar num país assim e desarmar a população. Eu me lembro, não sei se você lembra, acho que deve ter uns 15, mais de 15. O que resolveu? Piorou, né, a violência. Piorou, porque, tirou a arma da mão do povo, então agora quem pode me manipular e me controlar é nada mais nada menos que aquele que tá como prefeito, presidente, governador, ministro. Aí, e a Bíblia ela dá respaldo, tá? Pra gente nos defendermos contra um homem mau, o homem maligno. Homem, quando eu falo, né, o ser humano, né? Ser humano maligno. Esse papo não, porque a Bíblia é contra isso, não sei. Pô, seu Deus é contra isso, então não é o Deus da Bíblia. Entendeu? É o direito da propriedade, né? Direito à propriedade e direito à vida também. Os Estados Unidos ele foi muito colonizado. Assim, os primeiros a chegar lá foram os puritanos. Mas depois chegaram os anglicanos, chegaram os pietistas. Só que os puritanos tiveram mais influência, né? Os puritanos. Na verdade, tiveram influência, mas ali graças a Deus, é um grande conglomerado de religiões protestantes que estavam e outra coisa, tal, da Europa. E os puritanos defendiam a laicidade do Estado, tá? Ele não era assim quando eu falo assim, Bíblia, na sociedade, não é politicagem, não é fazer acordo político, né? Acordo político tal, não. É usar isso aqui, moldar a população. E isso que é dando liberdade a outros que professam outra fé. Eles vão ter liberdade. Mas não abrindo mão dos princípios. Fala, André. Pode falar. Então eles foram para os Estados Unidos, né? Como o Bruninho falou, eles fizeram... o franciscanismo teve uma influência também até do iluminismo, dos Illuminati. O iluminismo, quando chegou lá. Ele teve várias influências dos Estados Unidos. Mas a que ficou mais forte realmente foi a protestante. E dali vieram... Tanto que alguns reformadores falam que vieram a Europa, né, principalmente a Inglaterra, e cresceram com o evangelho, e vieram os Estados Unidos, os americanos estragaram tudo na teologia. Porque muita religião surgiu no chamam de seita, né? Surgiu nos Estados Unidos também. Jim Jones. Também teve muito imigrante também. Nos Estados Unidos é um povo multiétnico. Você vê John Smith, que fundou os Mormons. Foi um desviado, né? John Smith era um desviado, não era? Em 1830. Da Igreja Batista, sei lá, né? Se eu não me engano, ele é desviado da Presbiteriana. Em 1870 veio os Adventistas, se não me engano foi os Adventistas ou os Testemunhos de Jeová. Enfim, foi tudo saindo dos Estados Unidos. Dos desviados. Começaram a criar várias religiões. Mas tu vê que a ideia americana hoje, um país mais democrático do mundo, vem da palavra de Deus.
vem da Bíblia na sociedade. A primeira emenda, a liberdade de expressão, tudo deles vem da palavra de Deus. Dia de ação de graças, né? O próprio dia de ação de graça deles. Aí você pensa, Eu ganhei é um aberrações país teocrático? Não. Não. Que aí aconteceu já com o Brasil. O Brasil já foi numa pegada diferente. O Brasil, ele... Vieram os católicos para cá. Teve o movimento jesuíta lá no começo. Uhum. Catequizou os índios Isso. na marra, né? Queria catequizar os índios na marra. Posso E a gente falar isso? começou Pode. A gente começou com... Vieram para cá. É engraçado que país teocrático no mundo hoje... País teocrático no mundo hoje são quais? São todos islâmicos. Islâmicos. Os únicos países cristãos teocráticos que ainda tem, se eu não me engano, é o Vaticano, a Dinamarca e um país que eu nem lembro o nome. Dinamarca? Dinamarca E diz lá que é um governo socialista, né? Diz que Não, lá... Dinamarca não. Dinamarca não é socialista, Deixa eu ver não. qual que- Mas melhores qualidade de vida do mundo. Socialismo não traz qualidade de vida. Boa qualidade Mas de vida. então, mas isso Não traz. Mas então, mas eu não tenho tanta certeza assim não, tá, Bruno? Dinamarca, Suíça, a qualidade de vida desses países assim. Sim, é coisa- qualidade de vida. Eu não tô falando com relação a ser capitalista ou não ser capitalista. Entendeu? Capitalismo. Entendeu? Tá, eu Capitalismo. marquei aqui os países que são... Eu não tenho Mas eu certeza. perdi minha colinha aqui, mas enfim. A gente tem alguns países... A maioria realmente é um país... Os teocráticos, né? São islâmicos. Aonde o que é a teocracia? Né? Onde Ditadura religiosa, né? é uma ditadura religiosa. Onde a lei que manda no país, como eu falei antes, é a lei religiosa. A lei religiosa ela é tão forte quanto a lei. Já foi assim na Europa? Já foi. Um herege era excomungado. Inclusive valia para reis. Teve reis excomungados. Teve papas excomungados. Teve pessoas consideradas Martin hereges. Lutero foi, né? Lutero Aquele foi o excomungado. Serveto, né? Serveto, o nome dele? Aquele que foi queimado lá no Suíça por heresia. Não, foi o... Esqueci o nome dele agora. Teve uns também que foi... Então, você vê que no Brasil começou assim. No Brasil a gente teve o catolicismo romano, que era Estado até... O Brasil não era um país laico. Até 1890, ele era um país... ele era uma teocracia. Teocracia. Não tão no sentido da palavra, mas o Brasil ele era uma teocracia Servete. até 1890. Começou com os jesuítas, 890 foi quando a fundação da República? foi com a fundação da República. Mas assim, Aí caiu. um dos que tiveram muita influência aqui na laicidade do Estado foi o protestante, aquele Maurício de Nassau, que ele fazia parte das Índias Orientais, né? Teve lá em Recife, que ele era a Holanda, né? Que era o Brasil holandês. E na época que ele ficou naquela região ali, houve também muita prosperidade. Ele era cristão reformado. Aí. E o que aconteceu? Ele defendeu aqui no Brasil, ele respeitou os índios, e aí ele botou aqui, vamos botar instituição no Brasil, a liberdade de culto. Então, é importante isso aí, ó. Isso aí, ó. O interessante é que você, quando você vir um Estado laico, você não está decidindo que nenhuma religião é importante, ao contrário. Eles colocam agora todas iguais. Sim. Porque agora, Ele não protege a religião, né? Isso, voltando ao tema. Por quê? O que acontece? O Brasil hoje é laico. Uhum. Mas mesmo o Brasil sendo laico desde 1890, a gente tinha morais e cívica nas escolas. É verdade. Isso aí é... Até 1900, se eu não me engano, 93. Onde Itamar tirou. E a morais e cívicas incluía a religião. Porque na morais e cívica, e dentro dos valores morais, a gente era um país cristão. A gente se pautava dentro dos valores morais cristãos. Depois disso teve Isso até- organização isso até- social isso e até política. 90. Foi junto com esse negócio. OSPB. Foi junto, é. Isso. Aí morais e cívica acabou. Uhum. Acabou porque acharam que era um preconceito religioso. Mas não era. Quando um país ele tem uma tendência ética e moral a uma determinada religião, tipo, você não vai conseguir implantar o cristianismo na Turquia, na China. Só Mas pelo aqui no poder do Brasil, Espírito. aqui no Brasil, a gente tinha essa pegada. Nós éramos um país Já cristão. culturalmente social. Quando eu falo culturalmente social, ético e moral, cristão, quer dizer o quê? O cara era necessariamente um cristão? Não.
Não, mas ele... A nossa ética e moral, ela era cristã, baseada na Bíblia. Nossos Sim. valores morais são éticos e morais Mas cristãos. aí retiraram isso das escolas. E aí? Qual é o nosso valor ético e moral? Não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Até adultério dava prisão antigamente. Isso. A Bíblia, ela influencia até no direito. O direito é tirado da Bíblia. Nós temos ali 4 ou 5 artigos constitucionais que vêm tirado da Bíblia. Da Bíblia. Então, o direito foi tirado da Bíblia. Algumas partes do direito foi tirado da Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. A nossa ética e moral era cristã, a nossa sociedade era pautada nisso. Isso até pouco tempo. Até 1800. Aí entra até um conceito até do que seria... A gente já falou sobre isso aqui, até foi no podcast Hombridade. Que a nossa moral, o homem quando casava, se ele tirasse a virgindade da mulher, ele era obrigado a casar. Mas onde está isso? É Levítico. Uma sociedade cristã usava valores cristãos. Influência da Bíblia. Sim. Aí depois de um tempo passou a ser não se tirasse a virgindade, mas se casasse. Aí se engravidasse. Se engravidasse, ia ter que casar. Engravidar é a evidência de que ele tinha tirado. Isso, Poderia ter tirado. porque a criança não podia nascer sem um pai. Não podia crescer sem um pai. Bíblia. Roubar era errado. Beber, se embriagar também era errado. Bíblia. Agora a gente tem um presidente. A mulher se rebelar contra o marido A também. mulher, Se rebelar contra o O marido. conceito da família, da mulher ficar em casa, o marido trabalhar, era bíblico. Então a gente era uma sociedade pautada na Bíblia. O mundo cristão, Não, e o marido ter mais voz dentro de casa era da Bíblia. era pautado tudo na Bíblia. De repente, esses valores começaram a ser desconstruídos. Mas até então, a Bíblia era, o nosso norte. Eu podia estar num botequim, bebendo, mas eu sabia que aquilo era errado. A nossa geração era uma geração de eu estou errado, eu sei que eu estou errado. Não é que ninguém era santo. Como o Bruno falou, a Bíblia não vai impedir de ter assalto, não vai impedir de ter morte, não vai impedir de ter guerra, não vai impedir de muita coisa. Não vai impedir alguém de trair a esposa, não vai impedir a esposa de trair o marido, não vai impedir muita coisa. Mas a linha tênue entre o certo e o errado era a ética cristã. Ela estava estabelecida bem clara. Era diretriz. A nossa ética cristã, ela era a nossa bússola. Eu não estou falando isso para cristãos, estou falando isso para o mundo. Eu não era cristão, fui me converter com 26 anos. Mas sempre teve bem claro para mim o certo e o errado. Era a linha que definiu o certo e o errado, era A Bíblia. a Bíblia. Já estava Eu não incutido desde sabia. pequeno. A gente não sabia, muita coisa a gente seguia quando estava no mundo e nem sabia que era a Bíblia. Depois tu descobre, tu vai Inconscientemente. para a igreja, você percebe que aquilo era bíblico. Mas todos aqueles conceitos eram judaico-cristãos. Já estava estabelecido na A sociedade. nossa sociedade, ela era pautada nesses valores. E como você desconstrói uma sociedade? Quebrando os valores. E aí já é tema para... Vai na escola, vai para a escola. Isso. Vai para educação. Já entra na parte da Já vai entrar educação. na parte da educação. Mas, enfim, a nossa sociedade, os melhores anos do mundo foram pautados em cima dos valores judaico-cristãos. E grandes cientistas As aí sociedades que mais cresceram, os países que mais cresceram, foram pautados nos valores judaico-cristãos. É regra? Não, temos umas exceções. Temos exceções. tem umas exceções. Mas a maioria dos países cresceu segundo a palavra, segundo a Bíblia. Ou seja, a importância da Bíblia na nossa sociedade, ela vale até hoje. Até hoje. E sem contar que muita gente não fala isso, mas a ciência moderna ela teve várias Se influências. não corte. A ciência moderna ela teve várias influências da Bíblia, do cristianismo na ciência moderna. Tanto judeus quanto cristãos. Quanto judeu, quanto os cristãos. Grandes cientistas aí eram cristãos. Sim, diz que o O Newton era um, né? Newton, Thomas Edison também. Thomas Edison também, né? Se eu não me engano, Thomas Edison, inclusive, tinha problema de... Algum problema desse que a gente fala que é... Oh, meu Deus. Que hoje está muito aflorado hoje aí, TDAH, alguma coisa assim, que ele foi mandado para aprender em casa. Porque ninguém conseguia focar a concentração dele, né? Dar foco na concentração dele. Ele foi mandado para estudar em casa e com esse mandato de estudar em casa, a mãe dele teve uma sabedoria tremenda. De dizer para ele que
não se tinha profissionais capacitados para poder conduzir a orientação, Não falou os nenhuma estudos mentira. dele. Não falou nenhuma mentira. Só que ela falou isso no intuito de não baixar o ego E dele. acabou acertando. E aí ela disse isso e falou que ela iria a partir dali conduzir os estudos dele dentro de casa. É o tal dos Homeschool. homeschooling. E aí foi aí que... Homeschool. Que nos Estados Homeschool. Unidos tá demais, nos Estados Unidos. Homeschool tá demais. Tá demais nos Estados Unidos, E aí foi essa questão, a questão do Thomas Edison. Quem era cristão também era o autor do Snoopy. O cara que criou a bomba atômica era judeu. Era judeu? Einstein. Tu lê a história do Snoopy, se tu vê assim, o Natal de Charlie Brown, se tu procurar esse desenho, você vai ver. Aham. Tremendo. Ali tu vê o lado dele cristão. Pra tu ver a importância, países. A primeira escola pública que teve foi uma escola bíblica. Foi? Foi no século 17 ou 18, Robert Heinke. Ele querendo. Se eu não me engano, eu não lembro qual foi o país. Ele querendo ensinar as pessoas a ler a Bíblia, primeiro ele alfabetizou elas de maneira gratuita, todo domingo de manhã. Ah, é. Foi a primeira escola pública. Influenciando a escola Interessante. Sem contar que a Bíblia teve influência no fim da escravidão moderna. também teve. Teve. Várias igrejas ameaçavam excluir o membro Se ele se escravizasse... ele continuasse com escravo. Dá até um pouco de arrepio falar isso, né? Muitas faculdades, eu queria deixar para a próxima, mas eu não vou falar o nome delas agora, deixa para o próximo de educação. Muitas faculdades que a gente nem imagina são cristãs. São cristãs, né? Ou católica ou protestante. Uma das fortes, Uma que é a Veritas. a Mackenzie aqui no Brasil ele é forte. A Aqui no Brasil tem a Mackenzie, tem a PUC. Esse Agora Veritas, tem que é o... tem a IB também. Cristã que você fala católica? Católica e protestante. Católica e protestante. A Mackenzie é protestante, é presbiteriana. Presbiteriana. A PUC é católica. Católica. Tem a Santa IB Úrsula, agora. Santa Úrsula. Tem outras agora. Hoje em dia tem algumas. Lá fora é pior. Lá fora você tem Harvard, Yale. Aí não ia falar. Mas não adiantou. Não, mas pode falar. Tá todo mundo pior ou melhor? Melhor. Melhor. Não, falou pior. Não, agora ele falou. Não, pior que ele ia falar agora. Lado, né? Assim, melhor no bom sentido, pior no bom sentido. E lá fora eu nem imaginava que essas faculdades eram cristãs. Tu vê a força do Massachusetts. cristianismo na sociedade. Ou seja, nossa sociedade, por mais que a gente queira fugir, por mais que torça o nariz, é pautada nos valores cristãos. Ah, não quero ser pautado. Pô, beleza, vai para os países lá que não... vai para a Turquia, vai para a Arábia Saudita, vai para a China. Tu vê que os locais onde aqui no Brasil, onde é o submundo, né? Aquele local... Posso citar o nome, não? Pode. Os submundos aqui no Brasil, né? Regiões assim... Qual o termo que eu vou usar? Vou usar comunidade, não, né? Comunidade? Comunidade. Uhum. Então, que ali é outro estado, ali dentro. Tu vê que é totalmente fora dos princípios cristãos. Sim. Num ambiente de ditadura, né? Tu vê, Até um movimento que diz ter a Bíblia como que é o... No lugar lá, no está o nome, né? Pode citar, o local é aqui perto. Que chama de complexo. Complexo de Israel. Complexo de Israel, pô. Pois Então, né? Olha o nome. Olha o nome. Mas ali malignamente a imprensa, a mídia, entendeu? Que ela é totalmente contra os valores cristãos, ela taxaram de evangélicos, mas ela mesma sabe que não é. Que eles não tem nada de cristão. Então, mas o cabeça eu tava intitulando sim, mas ele não é assim. cristão, ele não é cristão, né? A gente sabe que não é. A atitude não é, mas ele se intitula, se classifica como sendo. Claro, eu também posso me falar que eu sou milionário. Só que tentar um milionário. Entendeu? É a confissão de fé do cara. Então, tipo assim. Mas. Que é não quer totalmente dizer nada, de cristianismo. né? Exatamente. Igual um dia o pastor Freudes falou, não é que nós somos contra, é o mundo que é contra dos valores cristãos. Exatamente. Até, vou só fazer uma correção aqui numa fala minha anterior, outros países que existem confessionais cristãos. Não são países teocráticos, mas são confessionados declaradamente cristãos. Grécia e Dinamarca, onde o cristianismo é a religião oficial e há uma igreja estatal, mas não se enquadra no modelo de teocracia.
E outro país realmente teocrático, onde é uma monarquia teocrática, é o Vaticano. Agora, países teocráticos, Irã, Arábia Saudita, são países teocráticos. A gente tem Afeganistão, Mauritânia, Paquistão, Turquia. E aqueles países, na verdade, a maioria dos países do Oriente Médio. São todos teocráticos também. Mas sim, só corrigindo aquela fala minha anterior, a Dinamarca, ela tem uma igreja estatal. Uma igreja estatal? A igreja estatal cristã. Mas não se enquadra realmente num quadro de teocracia. Não se... Tá? E muita gente confunde também socialismo com Bíblia. Socialismo é como se fosse uma coisa à parte da Bíblia. Você não Nada precisa sair da igreja para procurar assistência social. A Bíblia já dá. Não é assim que a Bíblia se torna socialista. Não. O socialismo deveria se tornar bíblico, porque o socialismo saiu da Bíblia. Nós temos versículos sobre dar esmola ao pobre, sobre cuidar do órfão, da necessidade. Movida pelo amor ao próximo, não pelo Estado. Isso. Exatamente. Você não precisa, dentro da Bíblia, ter um governo social. Se o governo ele for teocrático ou for voltado na Bíblia, não teria necessidade da palavra socialismo. Até porque se uma família está passando necessidade, a própria comunidade pode resolver aquilo. Então, mas as pessoas que defendem essa ideia, ela quer dizer o seguinte, olha, isso não é comigo não, o governo está aí para isso. Mas, na verdade, elas querem isso. E o governo quer isso também. A palavra diz que a gente tem que fazer ao próximo não precisando que os outros nos obriguem, mas por coração. Por coração. Por coração voluntário. Então, por isso, como eu falei, Robert Hayek, no século XVIII, criou a EBD, criou uma escola pública, tem hospitais que foram criados por cristãos. Na verdade, muita ação voluntária foi criada por cristãos. Nesse tempo nem existia o conceito de socialismo. Ele veio existir em 1800. Bem depois com Marx, né? Então, não tem essa história de que Jesus era socialista. Pera, como é que ele vai ser uma coisa que surgiu Que, aliás, o Marx dele. quase 1.500 anos depois dele? Não faz sentido. Quer dizer, eu não estou dizendo com Marx, não estou dizendo que o Marx tem o socialismo, mas ele mostrou para o mundo, né? Eu não preciso. A igreja, Que era, aliás, ele era casado com uma mulher endinheirada. Né? Embora. É muito fácil. E aí entra um ponto. Esse é o ponto deles. A Bíblia não veio para acabar com a fome nem com a miséria no mundo. A Bíblia, ela veio para pregar a palavra de Deus. De Deus, salvação. Mas e a igualdade social, André? Espera o milênio. A gente falou sobre o milênio aqui na outra BK. Vai ver o texto sobre o milênio. Até porque a igualdade social é uma coisa, como falar mesmo, injusta. Vou dar um exemplo. Posso dar um exemplo? Pode. Se o Neymar ele é o melhor do time, ele vende mais camisa, o estádio enche mais por causa dele, ele dá mais audiência, entra mais dinheiro pro clube, ele tem que ganhar a mesma coisa que os outros? Não seria injusto ele ganhar a mesma coisa que os outros? Dentro do socialismo, sim. Mas seria uma injustiça. Agora, a Bíblia, ela é socialista? Não. A Bíblia, ela é teocrata. E a Bíblia, ela é dentro da meritocracia. O que o próprio Senhor falou sobre os galardões. Não tem como eu querer ganhar o mesmo galardão da igreja primitiva que morreu no Coliseu. Imagina a fé de um cara que matam a família dele na frente dele para ele negar a fé e ele não nega. Não nega. Enquanto se choveu domingo, eu não quero ir para a igreja. Vai, tocou. Caiu a rede de muita gente agora. Pô, como é que eu quero comparar? Uma vez eu trabalho com aplicativo, eu fui falando isso uma passageira, e o filho dela devia ter uns 8 anos. Moço, então quer dizer que a gente vai ter pouco galardão? Então eu vou servir muito a Deus, eu quero ter um galardão grande. Eu não sabia disso não. No reino de Deus, quanto maior maior for o teu trabalho, maior será o teu galardão. O Paulo depois vai falar sobre coroa. Você vai receber coroas. Tem os talentos, a parábola dos talentos. A parábola dos talentos. Se eu entro na onda socialista, eu estou indo contra a Bíblia, porque a Bíblia é meritocrata. E aí volta aquilo que a gente falou. A Bíblia, dentro da nossa cultura, até 1900, até os anos 1900, era mais meritocracia do que socialismo. Os mais... Meu querido, você acorda cedo, vai entregar seus currículos. Se eu não me engano, isso foi em 1930 que veio o Luiz Carlos Prestes, que ele começou esse negócio no Brasil, não foi? De socialismo. Prestes foi lá para Moscou, voltou com o Moscou, voltou com a Olga Benário. Voltou, mas tema... aprendeu com Lenin? Foi com Lenin. Ele foi lá, pegou o famoso ouro de Moscou. Ele morreu negando que pegou o ouro de Moscou. Não, a gente tá falando socialismo porque o socialismo ele é contra a Bíblia. Aí, porque a galera pode falar, não sou comunista. Mas se você é socialista, você também tá ferindo um princípio bíblico. Porque a gente quer ajudar,
Ah, mas eu acho que o Estado tem que ajudar. Não, você tem que ajudar. A Bíblia não mandou o Estado, a Bíblia mandou você. Você. A Bíblia fala em Mateus 25. Senhor, quando tivemos com fome, quando tivemos nu, quando tivemos assim, quando você vê qualquer um dos meus pequeninos e não fizer, é como se não estivesse fazendo por mim. Ele falou para o Estado, ele falou individualmente. É para cada um, é para mim, é para você. Então, eu não posso passar, ver uma pessoa numa condição ruim, E ou fechar os olhos ou para isso, enferma, né? ou doente. aí eu ligo, prefeitura, vem trazer o... Exatamente. Vem cá, não. Eu vou. É 17,46, vai. Eu tiver condição, se eu tiver condição, eu vou ajudar. Se não tiver, a igreja se reúne e ajuda. Por isso que eu já vi isso aí, não moro nos Estados Unidos, mas porque tem gente que tá lá, a gente ouve que lá nos Estados Unidos tem muito isso da comunidade. Tá um vizinho passando, na rara vez, né? Um vizinho passando necessidade, eles se reúnem lá e dizem que o país é grande filantropia, não sei se era, mas um país que é um país muito filantrópico. Porque também é influenciado pela Constituição e pela economia. Economia. A filantropia faz menos imposto que você paga. Eles pagam até, sabe o quê? Operação. As pessoas mais abastadas Você pagam. Vocês já ouviram falar sobre como é o dízimo dentro do judaísmo? Dentro do judaísmo tem dois tipos de dízimo. Tem o tzedakah, que é o que a gente chama de oferta. E tem o massar, que é o dízimo. Que quer dizer, massar quer dizer literalmente 1 de 10. Para quem não gosta de dízimo, o dízimo dentro do conceito judaico ainda existe. Décima parte, né? Isso quer dizer a 10ª parte. Então, o massar não precisa de muita explicação. Ele é o dízimo exato, 10% daquilo que você recebe. O tzedakah não, ele é oferta. Só que ele é um ponto interessante sobre a oferta. É considerado oferta, exemplo, a igreja precisa que busque um irmão que não pode ver o culto porque ele é cadeirante. Se eu estou cedendo meu carro, a minha gasolina, sem cobrar nada para a igreja, aquilo entra no quesito oferta. O teu tempo, a tua atuação. Se um irmão precisa de uma consulta médica no centro do Rio, eu levo ele, eu já fiz isso, pela misericórdia do Senhor, pela sua infinita graça, levo e volto sem cobrar nada ao irmão, porque o irmão não tem condição. Isso é considerado oferta ao Senhor, porque eu estou falando a um irmão. Se você precisa fazer um curso e você não tem condições, eu olho e falo assim, vou pagar o curso para esse cara, para esse irmão. É considerado tzedakah, é considerado oferta. Uma oferta. Se eu empresto dinheiro para um irmão e cobro o dinheiro de volta sem cobrar imposto, sem cobrar nada, se eu emprestei R$1.000, vou pegar R$1.000 de volta, às vezes até parcelado, é considerado oferta. Então, eles incentivam muito o tzedakah, que é essa oferta não só financeira, tem a oferta financeira, não é que não tenha, mas você pode ofertar de outras formas, com o teu trabalho. Eu sou advogado, eu vou pegar a causa do Bruno de graça. O que esse irmão fez para você na situação do carro é considerado um tzedakah. Ele não trabalha trabalho do Estado, ele trabalha trabalho de um irmão. Exercendo a função dele, mas não ou para o irmão ou para a igreja. A igreja também conta. Eu sou encanador, sou pedreiro, vou fazer uma obra para a igreja, não vou cobrar nada. Não cobrar nada. Isso é tzedakah, é oferta. Esse mês eu não tive dinheiro, não botei na salva o mês todo. Mas você serviu ao Senhor com uma obra que, se você fosse cobrar, sairia muito mais caro. Esse é um conceito judaico. Continua valendo até hoje. Os judeus trabalham assim na sinagoga. Mas eu acredito que se enquadra muito na igreja também. Que o tzedakah é aquela assistência social, é você ajudar o próximo de N formas. Então, quando falam que a própria Bíblia fala sobre... tem vários dias, o dia que você libera o escravo, depois de 7 anos você tem que liberar, ele paga com o serviço dele, ele não tem como pagar dinheiro. Pô, o cara, exemplo, se fosse pegar a Bíblia, o livro de Levítico nos dias de hoje, o cara bateu no meu carro, não tem como pagar, eu sou rico, vai trabalhar na minha loja tantos dias, até o valor que seria o conserto do carro. Deu aquele tempo, tá liberado. Ela também tem igualdade. Para quem não tem como pagar financeiramente, você paga de outras formas. E você contar que a Bíblia ainda mandava respeitar os escravos, né? Exatamente. Se o escravo fugisse, não podia ir capturar, não. Era um tratamento humano. Exatamente. Então, a Bíblia já tem assistência social bastante. Já tem. O próprio tzedakah, a oferta, ou massar, ele está dentro de um conceito muito aceitável, até melhor do que a sociedade. Sim. E aí a pessoa fala, mas tem que dar... Aí entra até a questão bíblica, mas... Bíblico não é dízimo. Bíblico não é dízimo, não vou nem entrar nesse mérito hoje. Eu não vou entrar nesse mérito hoje. A gente vai estudar isso aí em algum momento. Mas é o que eu falo o seguinte, eu prefiro o conceito dos 10% do que como era a igreja primitiva. A igreja primitiva vendia tudo. Eu teria que vender meu carro que tá ali fora e da metade.
Eu teria que vender meu carro e dar metade. Eu venderia meu terreno e daria Eles metade. davam É. tudo. Na Então, verdade, o conceito, o padrão econômico que você quiser seguir, não tem problema nenhum com isso. Agora, é o que eu falo, mas é muito puxado, meu irmão. Se você passou o teu mês todo, não conseguiu sobreviver com 90% do teu salário, o que tu vai fazer com 10%? 10% vai salvar o teu mês? Não. O meu não Não, salva. eu já falo logo, é um ato de fé. No momento que tu tá entregando teu dízimo ali, teus Mas é o 10%, quê? tu tem fé que aquilo dali Deus não vai deixar Detalhe, faltar. Isso até o Marcos Vinícius já falou aqui no podcast Cimento Fé. Eu gosto muito de acompanhar tá, o podcast dele também. Fazendo um comercial pro irmão Vinícius aqui. Importante. Eu tô adorando o podcast, está me ensinando muito. Porque a Bíblia, até o pastor Esdras, né, que teve aqui também, Esdras. a Bíblia fala mais sobre dinheiro do que salvação. sim. Agora, essa história de que a gente precisa de assistencialismo, não. Quando a Bíblia fala sobre dinheiro, é pra gente correr atrás, é pra gente plantar, é pra gente semear. Isso está dentro da palavra. Não é pra ficar dependendo do Estado fazer Não pra é. mim. Não é Não ficar é. dependendo do... Isso é bíblico. Eu E tô falando de como eu falei, o Estado se torna um Deus para você. não fugir do tema. Até porque, isso a gente vai falar em outros... Como o socialismo e o comunismo vê a igreja. Eu não vou nem entrar nesse mérito aqui hoje. Como Marx vê a igreja, como Engels, como Gramsci, como Lenin, como Mussolini, como Stalin. O grande vê a se igreja. bobear, ele foi pior do que Max. O que ele fez foi Então, sem usar canhão, sem usar tanque de guerra, Porque sem usar você- força. Eu não sei do nível histórico, tá? Como vocês, eu não entendo, mas o próprio Hitler também, como via também a igreja naquele período, eu não, Não, tenho. O Hitler era perseguidor da igreja. Então, Queimava a Bíblia. mas também tinha essa visão também. Hitler, ele cria numa crença ariana, de até do Ario, do primeiro concílio lá de Niceia. Ariano, uma raça que queria criar. Ele ali era tão complicado ainda, a perseguição aos judeus também e tal. Ele tinha um problema com a etnia. Isso. Mas dentro do nossa proposta hoje, é isso. A Bíblia influencia sim, influenciou na sociedade. É difícil não ver como a Bíblia não influencia até países que nas quais ela não entra. Ela não entra. A Bíblia conflita, é porque a gente já passou muito do tempo. Teria que ver também como a filosofia influenciou na Bíblia. Aí tem outro parâmetro também. Como Falou Platão, disso. como Platão influenciou os cristãos. Aonde você entra aí no cessacionismo, onde os dons espirituais acabaram. Por quê? Quando a filosofia entrou, os dons espirituais saíram. Porque quem faz isso, acho que é Máximo Augusto, Carlos Augusto, foi lá no ano 600 depois de Porque Cristo. a filosofia foi assim, todo mundo que procurava uma explicação espiritual para os fenômenos do mundo. A filosofia sentiu nisso. Não, agora a gente vamos procurar do meio racional, A igreja, explicar os os fenômenos. dons já estavam caindo até o ano 400 com Agostinho. Mas piorou quando... Agostinho foi apologeta. Agostinho foi um apologeta, né? Isso. Na verdade, Agostinho foi bem complicado, tá? Do jeito que eu falo aqui, Agostinho é um cara bem polêmico. Agostinho, Orígenes, é aquele que se desviou depois. Nós temos também. Acho que foi Tertuliano que se desviou depois. Mas nós temos hoje também uns aí que são bem polêmicos. Mas voltando ao assunto, até perdi a linha. Mas enfim, depois do ano 400, a teologia foi perdendo espaço para a filosofia. Isso a gente tem que tomar cuidado até no nosso ambiente cristão. Paulo falou, né? Vãs filosofia. Paulo fala sobre vãs filosofia. Paulo combateu os filósofos, porque o filósofo, outro dia... Mas aquelas vilãs de filosofia, eu entendo que não era filosofia em si. Algum grupo ali de as vãs. Você tem, se eu não me engano, eu não lembro o nome do camarada, se é Carlos Magnus. Foi um imperador romano, já depois que separou as Romas. Sim. Ele até fortificou o império, cresceu. Mas ele era muito focado nas artes. Então ele trouxe de volta todo aquele período grego, todo o pensamento platônico, todo o pensamento de Aristóteles, Sócrates. E aquilo se embutiu na igreja, que já estava precária. Não tinha dons. Tudo passou a se tornar alegorismo. Agostinho, então, foi um camarada excepcional. O alegorismo, ele queria que a Bíblia não deve nem ser interpretada de maneira literal. Tudo na Bíblia, até o não matarás, é alegórico. E aí isso foi influenciando muito. Porque aí a gente falou sobre como a Bíblia influencia a sociedade. Agora, como a sociedade influenciou a Bíblia. E como a sociedade tem influenciado a igreja. Como a sociedade tem entrado na igreja. O mundo pós-moderno, né? Então, A ação reversa, pô. pais, ensina o filho no caminho que deve andar na Bíblia. Ensina o filho como deve andar na Bíblia. Eu e a minha casa serviremos a quem? Ao Senhor.
Não importa se o mundo agora está liberando coisas que a gente tinha como padrão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não foi a Babilônia que influenciou os judeus, foi os judeus que influenciaram a Babilônia. Exatamente. Você pode estar na Babilônia hoje, nós estamos na Babilônia. E a Bíblia fala que no Apocalipse, quando a grande tribulação vier, será a grande Babilônia. Mas nós temos que ficar firmes no Senhor. Uma vez uma mensagem que eu levei, eu estava falando sobre os crentes que foram influenciados no trabalho, onde estuda. Que eles estavam lá para influenciar, mas acabaram sendo influenciados. E eu vou te falar um negócio. O crente, quando é influenciado pelo mundo, parece que daqueles colegas teus de trabalho, parece que fica o pior. Porque tem muita piadinha, tem muito... Ó, já chega num tempo, e de fato já chegou, que a gente vai ser reconhecido. De novo. Porque a gente vai ficar tão na contramão do mundo que a gente vai ser odiado. Vai ser perseguido. Isso já Porque está acontecendo. hoje a gente está no relativismo. Hoje o próprio cristão relativizou tudo. Deixou a filosofia entrar, deixou o relativismo entrar na igreja. Deixou entrar. Mas outra vez verá a diferença daquele que serve ao Senhor e daquele que não serve ao Senhor. E isso vai nos sair caro, mas vamos ter que perseverar. É novidade? Não é. Não é. A igreja primitiva já passou por isso. Já está saindo caro. A igreja primitiva passou por isso. Eu fico pensando qual a lógica de um cristão aceitar a Bíblia, aceitar Cristo na sua vida no período da igreja perseguida, onde você sabia que você ia ser morto no Coliseu. Vivo, né? Comido Então, vivo pro leão. Eu poderia chegar e falar assim, hoje tem gente deixando de ir para a igreja por pouca coisa. Tem gente saindo da igreja porque está chateado. Naquela época você ficava para a igreja, você terminava no Coliseu, segurando tua filha no colo, teu filho no colo e um leão vindo na direção. Nisso tá separando o homem dos meninos, sabe né? o que o mundo fazia? O mundo ria, o mundo se gargalhava. Tinha um espetáculo, Era igual um jogo de futebol. Você Era um sentava- preliminar, né? Acho que era uma preliminar. Você sentava lá para comer pipoca, vendo um cristão ser comido por leão. Se eu não me- se eu não me- cristão sendo morto por Se eu não me engano, era um predadores. preliminar. Tipo assim, antigamente no futebol, tu lembra disso, Guga? Que tinha o jogo principal e tinha o júnior. Naquela a gente chamava de sub-20, era o júnior, né? Futebol de júnior ali. Eles jogavam, acabava aquilo dali, aí começava o jogo principal. Como se fosse o esquenta. Vamos dizer assim, o principal era aquela batalha dos gladiadores, aquilo que inflamava o pessoal e aquilo pagava valores altos. E tinha os cristãos assim que vamos dizer que era um espetáculo inferior, desse exemplo, né? Mas os cristãos morriam pela sua fé. Imagina, Eles estavam presos e eu ouvia falar, hoje vai ter jogos. Eles surtavam. soltavam. Mas ainda assim entravam mudos no Coliseu. Não blasfemavam, não atacavam. Por quê? Era uma sociedade que não cria na ética e na moral dos valores que eles aprenderam através da palavra. Eu tava lendo a história da irmã, o nome dela era Felicidade, ela teve... Falei sobre isso no vídeo podcast. Falou isso, então eu já falei, então já falou. Pode contar. Foram sete filhos? Quantos filhos? filhos. 5 filhos, né? Os 5, mas ela 6, né? Isso. Os 6 não negaram a Cristo. Imagina uma mãe sabendo que os filhos iam ser... Uma coisa é minha vida, outra coisa é a vida do meu filho. Imagina. E ela, no final, ela fala, imperador romano, que está num trono feito por homens. Fala ao Senhor que, meu Deus, que está num trono feito de glória. Eu agradeço a Deus por ter me dado 5 filhos dignos de morrer pelo Evangelho. Isso está em Atos capítulo 5, versículo 41. Pedro e Tiago, quando eles saem do Sinédrio, eles falam, comemorando, porque se acharam dignos de morrer. Dignos de morrer pelo Evangelho. Você não está morrendo porque você roubou, você não está morrendo porque você está em guerra com um irmão, você não está morrendo porque você entrou numa briga, num acidente. Você está morrendo por Cristo. Por defender a verdade. Porque você se tornou tão incômodo para o mundo que o mundo quer te matar porque você é cristão. O mundo te rejeita, fecha as portas, fecha a porta de emprego para você. Por quê? Porque você é digno. Você se tornou um cristão, tão cristão que o mal não quer mais você ali. E aí você vai ter que flexibilizar. Alguns vão flexibilizar. O mundo não é digno de você. O mundo, ele não quer você. O mundo, então, ele não é Ele quer, digno. ou você muda e se vende ao mundo, Se ou vende. o mundo vai te matar, ou vai fechar a porta, ou você vai ficar desempregado. A questão é, você é digno, como os filhos de Felicidade. Ela agradeceu ao Senhor por ter dado 5 filhos dela dignos de morrer pelo Evangelho. E teve mais uns aí que ficaram bem famosos, que morreram pelo Evangelho, mas infelizmente depois pegaram a imagem deles, a história deles, deturparam e criaram uma idolatria, né? Patriarcas. Não, e outros aí que eu não vou falar, posso falar o nome não, né, Luiz? Não tem problema, né? Mas, Você é responsável pela sua palavra. Um foi Jorge da Capadócia, né?
que ele fazia parte do Império Romano, não foi? Foi. Ele não quis adorar, né? Adorar o imperador, não foi? Não, a parte. O Jorge, eu não lembro. Eu sei que ele foi um santo. Ele pertenceu ao exército romano. Só que o Império Romano era cercado por idolatria. E uma delas era idolatria ao imperador. Foi Diocleciano, não? Qual foi o nome dele? Não tô lembrado qual foi. Entendeu, o Luiz? Uhum. Só que ele não aceitou. O que aconteceu? Ele foi morto, foi martirizado. Aí depois de um tempo pegaram, né? O Vaticano pegou a imagem dele, criou uma idolatria e ele morreu por aquilo, Na né? verdade, eles fizeram isso com todos os santos católicos. Fizeram com o Cosme e Damião também. Fizeram Que era... Jorge. Tô falando Jorge da Capadócia. Ela deve estar com todos os. Todos, não, eu tô falando de mais famosos aqui no Brasil. Uhum. Cosme e Damião, né? Que eram dois Paulo, Médicos. Pedro, dois médicos, Policarpo, que uma maneira deles de pregar o evangelho era não cobrando pelas consultas deles. Agostinho, Hierápolis, o próprio Orígenes. Todos eles foram considerados santos. Inclusive, o primeiro santo a ter um túmulo, né, uma edificação de túmulo, foi Policarpo, que foi martirizado e foi honrado. Coitado do homem. Que ele era um defensor da fé cristã, né, um adorador. Hebreus 11. Hebreus 11. Vamos finalizar, gente. Vamos finalizar. Vamos finalizar. Descansar. Vamos. Que o assunto científico Hebreus. até vai uma vigília, né? Então, Hebreus 11, 38, que diz assim, caminharam como refugiados, vagando pelos desertos, montes, pelas cavernas, buracos da terra, pessoas das quais o mundo não era digno deles. Esse é difícil. Pessoal, se você chegou até aqui, é porque você gostou. Se você gostou, bate no sininho, dá um like. Mas antes de encerrar, fala suas considerações finais aí, André. Atos 11, 26 fala que os discípulos foram chamados de cristãos quando andaram lá na região de Antioquia. Uhum. Porque o povo viu que eles seguiam a Cristo. Certo. Ou seja, que eles seguiam a palavra. E que a gente venha continuar fazendo a diferença e ser chamado de cristão. Que o mundo, não porque eu vou reconhecer, me autoproclamar cristão, mas que o mundo venha me reconhecer como cristão. Sim, a Bíblia, ela fez a diferença na história. Se não gostou, pode chorar na cama, que é um lugar quente, mas a Bíblia fez a diferença na história. Se for chorar, manda áudio, né? Manda áudio. Não gostou, pode até criticar nos comentários. Bota sua opinião nos comentários. Se a gente quer acrescentar alguma coisa, também coloca aí nos comentários. Que vai ser bênção e vai edificar. Amém. Bruno? Quero agradecer aqui, né, as considerações, né, ao Luiz, ao Guga. E também é um prazer, né, rever o André, né? Prazer todo meu. A gente conversava bastante, congregamos juntos, né? Eu gostei muito dele, falou, o André, tal, eu falei, Eu não deu pra vir na última vez, né? Que eu queria vir, eu falei, quero rever o André, né? Mas mais vezes terão. E vou falar assim, maridos, esposas, filhos, use a Bíblia como bússola na vida de vocês vão ver a diferença. Vivemos num mundo decaído, né? Esse mundo aqui não tem solução, nós não vivemos num conto de fadas, a vida não é fácil para ninguém. Então a Bíblia vai te dar direção nos momentos bons e nos momentos ruins. Bruno, quero deixar claro aqui um convite para a próxima semana. Você, como professor, você também está convidado. Tá bom. Se você puder, me confirma durante a semana se você vai poder estar. A gente não sabe se vai ser ao vivo ou não, isso aí é outro detalhe, tá? Mas, pessoal, se você chegou até aqui, tá registrado, hein? Tô convite para a próxima semana. Então, assim, se você chegou até aqui, bate no sininho, fique conosco, acompanhe, deixe seus comentários aí vai estar aberto os comentários. E até a próxima semana. Fique com Deus. A paz.